compartilhar, Senhor, dessa vida, dessa mensagem de salvação para os outros, Senhor. Que o Senhor possa nos enviar, Senhor, e trazer a nós, homens perdidos, Senhor, mas amados por Ti, para serem salvos, Senhor. Que o Senhor possa usar essa igreja, usar cada membro, Senhor, para trazer muitas almas à salvação. Que o Senhor possa abrir agora, Senhor, os nossos olhos, abrir nosso coração para receber Tua santa palavra, que ela venha estar fincada, Senhor, no nosso coração, e nela esteja a nossa meditação e o nosso praticar, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, nos perdoando de todos os nossos pecados, em nome de Jesus, amém. Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Amém. Vamos dar sequência às nossas reflexões das quartas-feiras, estudando o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5. Estamos na 7ª bem-aventurança. Portanto, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5. O versículo de hoje é o versículo de número 9. Mateus capítulo 5, versículo 9. A Bíblia fala muito sobre esse assunto, sobre esse tema, e nós queremos ser concisos dentro daquilo que nos está proposto. Alguém já me disse: pastor, o senhor disse que ia pregar 30 minutos às quarta-feiras, ainda não conseguiu. Estou chegando, estou diminuindo. Já foi uma, agora está em cerca de 40, e hoje eu vou baixar um pouquinho mais, com a graça de Deus. A Bíblia, irmãos, diz que Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento, o livro de Isaías, fala que Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Isaías 9:6, príncipe da paz. Romanos, capítulo 14, versículo 17, a Bíblia nos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Mais uma vez, vamos ver nesse reino que tem um príncipe, Jesus, que é o rei que se assenta no trono. Ele, como o primogênito, é o nosso príncipe da paz. Nós vemos que esse reino é um reino de paz, o reino de Deus é um reino de paz, e nós somos chamados nesse reino a vivermos a paz de Deus, conforme nós vemos na palavra de Deus, capítulo 4 de Filipenses, a paz de Deus que excede todo entendimento. É nesse contexto bíblico, nessa paz que excede todo entendimento, nós vamos ser chamados pela palavra de Deus a sermos como cidadãos desse reino, ou como servos desse rei, a sermos pacificadores. Se o príncipe é o príncipe da paz, se o reino é um reino de paz, se essa paz que reina em nós excede todo entendimento, o indicativo é que Jesus é o exemplo, e nós temos então um imperativo, escrito em Mateus capítulo 5, versículo 9, que é um chamado para sermos pacificadores. A palavra de Deus está diante de nós na tela, também está aí na sua Bíblia aberta. Se você está aberta, leia comigo junto no 3. 1, 2, 3. Bem-aventurado os pacificadores, pois seus filhos de Deus. Amém? Deus, nós queremos então ser chamados, sim, Pai, filhos de Deus. Por isso nós rogamos ao Senhor que possa nos conduzir a um viver pacificador, ó Deus, a sermos pacificadores. E nessa noite o Senhor possa então nos orientar a respeito disso, para que possamos, ó Deus, então sairmos daqui cheios da sua paz em nossos corações e também voltados a sermos agentes da paz, embaixadores do Rei, e que possamos então anunciar a sua palavra como pacificadores,
em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém. Meus amados, nós somos embaixadores desse reino. E como embaixadores desse reino, somos chamados, nesse versículo, a vivermos como pacificadores. Embaixadores que são pacificadores. Uma das missões do embaixador, que é aquele que representa o seu país em outro estado, em outro governo, em outro país, é buscar a paz entre aquelas duas nações. Ele está ali como um agente de paz. Ele está ali para promover bom relacionamento. Ele está ali para estabelecer, através da sua representatividade, um relacionamento de paz entre esses dois governos. Se somos embaixadores de Cristo, nós estamos aqui com uma missão de proclamar esse reino. Nós não somos daqui, 1 de Pedro nos chama de peregrinos, forasteiros em terra estranha. Somos alguém de um reino que já começou, que aqui está e ainda virá. Então nós estamos estabelecidos e queremos dar àqueles que estão à nossa volta as características, ou então viver essas características aqui. A sétima bem-aventurança é essa, é um chamado para sermos pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como já dito, as bem-aventuranças têm dois imperativos. O primeiro imperativo é como você deve se apresentar diante de Deus. Nós já vimos aqui alguns imperativos de como nós devemos nos apresentar diante de Deus. Nós devemos nos apresentar diante de Deus reconhecendo a nossa pobreza espiritual, reconhecendo e nos quebrantarmos, no versículo de número 4, e chorarmos essa nossa miséria. Nós somos chamados, então, a ter fome e sede de justiça, apetite da vontade de Deus, desejo de Deus, fome de Deus. Então, nós temos também o segundo imperativo. O segundo imperativo são as exigências práticas do Evangelho para com o nosso próximo. Ou seja, são mandatos divinos, mandatos do rei para aqueles que são cidadãos do seu reino. Por exemplo, nós vamos olhar o versículo de número 5, de Mateus 5, diz: bem-aventurados os mansos. Os mansos. É um chamado para praticarmos aquilo que o Evangelho nos exige. Somos chamados, no versículo de número 7, a sermos misericordiosos. E como já disse, repito, Deus não precisa da nossa misericórdia. O nosso próximo, sim, precisa da nossa misericórdia. Então, o imperativo, aqui nesse sentido, da bem-aventurança, diz respeito a como nos comportamos nos nossos relacionamentos, na nossa dinâmica de vida, vivendo. E agora nós chegamos em uma dessas bem-aventuranças mais uma vez, porque nós temos aqui um chamado para ser pacificador. Bem-aventurados pacificadores. E ser pacificador exige dos crentes duas posturas. Primeira postura é uma postura relacional, onde precisaremos ter uma atitude de promover a paz. Hebreus capítulo 12, versículo 14, nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 18, no quanto aquilo que depender de vós, tende paz com todos. Ou seja, é um chamado relacional. Ser pacificador exige de nós uma postura diante do mundo, de um mundo que está em guerra ideológica, em guerra política, em guerra cultural. Em várias esferas da sociedade nós vivemos uma verdadeira guerra. E guerra promove o caos, conflito, colisão, atrito.
Guerra promove separação, e nós somos chamados a sermos pacificadores num reino que já começou e ainda virá. O reino que já começou foi inaugurado, nós estamos vivendo nele, somos cidadãos desse reino, inseridos na nova aliança estabelecida em Cristo. E precisamos viver, então, diante desse contexto, como pacificadores. Como fazer isso? Se todo o contraponto em uma sociedade que está inflamada a um estalo da guerra, como fazer isso se tudo que é contraponto é um convite ao desafio? Como ser um pacificador diante de um quadro em que qualquer coisa que você fala diferente do outro é uma afronta e um desafio e torna-se então uma guerra, uma disputa. Eu, olhando para esse cenário, imagino e penso, estou certo disso, que existe lugar certo, maneira certa e propósitos certos para agirmos como pacificadores. Você quer ver um lugar escorregadio, argiloso, dificultoso, e você conseguir exercer a sua missão de pacificador? Redes sociais. Comentários de redes sociais. É um lugar difícil, argiloso, complexo. Um mundo que as suas palavras, elas ganham tom imaginário, elas ganham, e muitas vezes, não significa nada daquilo que você está falando. A pessoa leu, já está dito, está escrito, e ela canaliza aquilo que você colocou ali, de acordo com o temperamento que ela mesmo está. Ela tem um temperamento, ela postou algo com temperamento, ela está lendo com temperamento, e o mesmo temperamento empregado na sua postagem, na sua leitura, é o temperamento que ela acha que você está escrevendo aquilo que ela está lendo. É difícil ali. A sabedoria de Deus deve nos guiar de modo que, como agentes pacificadores, tenhamos uma postura, tenhamos uma direção, tenhamos um modo de agir que não vai nos colocar em xeque ou de modo duvidoso aquilo que nós estamos apresentando ali. Você não consegue transmitir a emoção de um pacificador diante de uma situação colocada numa rede social. Por exemplo, eu acredito que aqui 100%, na sua totalidade de crentes, somos contra o aborto. Contra o aborto. É o assunto em voga, né? Aí as mídias sociais, as páginas esquerdistas, e que eu não posso chamar nem politicamente de esquerdista, elas são muito além disso. Elas estão ali postando o tempo todo a favor da cultura do aborto. E agora, por exemplo, você vê a Globo News querendo passar, depois do filme O Som da Liberdade, uma reportagem dizendo que a pedofilia não tem cura, mas tem tratamento. Saiu O Som da Liberdade num dia, no outro dia saiu a matéria da Globo News. Aí eu vou nesse conteúdo, e coloco a minha posição com relação à matéria. A matéria. Embora exija um posicionamento, embora nós tenhamos uma ideia clara, bíblica, assertiva com relação a isso, e muitas vezes nós não conseguiremos promover a missão de um pacificador simplesmente com algumas digitações em um comentário, de uma postagem como essa. Como nós somos exigidos, irmãos, a promover a paz, a andar como pacificadores. E aí eu gostaria de dizer sobre um quadro que talvez está bem debaixo do seu nariz, bem do nosso lado, e nós precisamos ser agentes ali, e muitas vezes nós não conseguimos, ou nós tropeçamos em ser agentes da paz, promotores de paz, pacificadores. Observe como estão os seus relacionamentos familiares. Como é que está o relacionamento lá na sua família? Como que os seus irmãos, os seus primos? Eu vejo algumas realidades à minha volta
dentro da minha própria família, que é um campo vasto para eu ser um agente pacificador. Quantas famílias, irmãos não falam-se com irmãos, pais não falam com filhos, e nós temos um chamado para agir, e aí nós tropeçamos. Lá nas redes sociais nós queremos nos posicionar, ser agentes de pacificação, mas aquilo que está à nossa volta nós tropeçamos. Quando nos relacionamos com os nossos vizinhos, o que nós percebemos nos seus relacionamentos? Um evita o outro, existe uma rejeição, existe uma forma de não comunicar-se ou evitar uns aos outros, e aí está um campo missionário para um pacificador agir. Um pacificador. A menos que você não queira ser reconhecido como um filho de Deus, você pode negligenciar essa missão. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Nenhum crente, eu tenho certeza disso, deseja ser chamado de filho do diabo, filho das trevas. E se você deseja andar e ser reconhecido como um filho de Deus, você tem uma missão, se não até hoje, a partir de hoje, de ser um pacificador. No seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos familiares, nos seus relacionamentos de vizinhança, você tem uma missão. Um crente, ele não poderá negligenciar essa missão de ser um pacificador. E eu quero apresentar, por exemplo, esses sermões de quarta-feira. Como são meus objetivos, eu não faço uma aplicação apanhada final. Eu vou aplicando de acordo com que eu vou caminhando. Algumas ações de um pacificador que você pode aplicar no seu viver. Primeiro, praticar a hospitalidade simples e radical. Perceba como é importante você desenvolver relacionamentos a partir da sua casa, a partir da sua visita em algumas casas, e promover através disso pacificação nos relacionamentos, nas inimizades, nas contendas, nas rispidez relacionais. A hospitalidade é um dom que promove, sem dúvida alguma, pacificação nos relacionamentos. Segundo, você pode ser um pacificador agindo e falando e agindo com a verdade. Quando nós temos a oportunidade diante de alguns assuntos que nós presenciamos e lidamos, e nós não falamos a verdade, nós estamos, não é deixando o ambiente, não, pastor, eu não posso falar a verdade, porque se eu falar, o negócio vai explodir. Na verdade, a sua omissão em falar a verdade está deixando as pessoas viverem de um modo que elas estão em conflito e vivendo uma mentira. Falar a verdade é um desafio para quem quer ser um pacificador, e a Bíblia nos exorta sobre falar a verdade. Efésios capítulo 4, versículo 25, pelo que deixar a mentira e falar cada um ao seu próximo a verdade. Nós somos chamados a falar a verdade em amor. Um pacificador, ele tem uma ação pronta de falar a verdade, de não mentir. Quando você mente para não desagradar alguém, você não está cumprindo a missão de um pacificador. Na verdade, você está anestesiando a pessoa para viver uma guerra futura. Uma guerra que poderá ser maior. Você pode ser usado por Deus para evitar um conflito maior quando você fala a verdade na hora certa, da maneira certa. Terceiro, você deve, como um pacificador, estar disposto a caminhar uma caminhada no amor. Quantas pessoas estão vivendo verdadeiras guerras existenciais e estão lutando nessa guerra sem nenhuma chance de vitória, e você poderá ser um agente de paz naquela pessoa se você caminhar com amor do lado dela. E se os pacificadores serão chamados filhos de Deus, a Bíblia diz: nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Esse é o primeiro imperativo. Você deve ser um agente pacificador nos relacionamentos, um chamado relacional. Você sabe que um amigo seu é de mal com outro amigo, e você, como crente, não faz nada, você está se omitindo como um agente de pacificação. Você não está aprendendo com o Senhor Jesus Cristo.
que veio quebrar a inimizade e fazer de ambos os povos um só povo. Agora, a segunda postura de um agente de pacificação, um pacificador, um agente da paz, um cidadão do reino que promove a paz, é uma postura de intercessor. E nessa aqui, o que nos exige a bem-aventurança é a postura de pregar o evangelho a homens que estão em guerra contra Deus. Um agente pacificador, um homem de Deus que é pacificador, uma mulher de Deus que é pacificadora e vai ser conhecida como filho de Deus, ela é chamada a pregar o evangelho, a ser um missionário e a anunciar aos homens a verdade de Deus, o evangelho de Deus, aqueles que estão em guerra contra Deus. E anunciar que eles precisam de arrependimento, eles precisam abandonar os seus pecados, eles precisam voltar a Deus. Tiago capítulo 4 diz que os homens que estão entregues nos seus pecados, eles estão em guerra, eles são inimigos de Deus, eles fazem pronta inimizade contra Deus. Diz assim a palavra de Deus, Tiago 4:4: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, todo mundo que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Existe uma inimizade do homem pecador contra Deus, e você, como um agente de pacificação, um pacificador, vai pregar o evangelho, e ao pregar o evangelho, você vai promover a amizade, vai quebrar a inimizade. Romanos, capítulo 1, versículo 29 ao 31, diz assim: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, engano e malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, eles são implacáveis em fazer o mal. Eles são o quê? Inimigos de Deus. Inimigos de Deus. Não é possível que você, com uma atitude de misericórdia, com o seu coração que já aprendeu que precisa ser misericordioso com o seu próximo, porque bem-aventurado são os misericordiosos, é impossível que você, ao ver isso, ao enxergar essa realidade, nós vimos na oração do Sr. Matusalém, nós vimos na oração de Jéssica, que esses devem ser agentes de pacificação e anunciar o evangelho, porque eles estão se perdendo, eles estão indo para o inferno, eles estão perdidos nos seus pecados e precisam, usando metaforicamente a aplicação dessa frase, fazer as pazes com Deus, se arrepender dos seus pecados. Colossenses capítulo 1, versículo 21 a 23, nos chama para o evangelho da reconciliação, irmãos. Preste atenção no que diz a palavra de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 21 ao 23. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês, vocês eram inimigos por causa dos seus maus procedimentos. Mas agora, Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. O que Paulo está dizendo? Aqueles que estavam longe de Deus, tinham procedimentos que desagradavam a Deus, que desonravam a Deus, eles eram inimigos de Deus por causa do procedimento da natureza, que eles inclinavam a fazer o mal. O chamado de um agente pacificador é para que ele seja um imitador de Cristo. E olha o que Cristo fez para conosco, diante de Deus, que nós que estávamos outrora perdidos no lamaçal do pecado, estávamos em inimizade, nós estávamos em guerra contra Deus, nós estávamos sacudindo os seus portões e dizendo, nós não nos submetemos. Olha o que Cristo fez mais agora, Efésios capítulo 2, versículo 13 e 16, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, de qual ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando isso em seu corpo.
anulou a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Jesus é o nosso exemplo de pacificador. Sem Jesus, irmãos, nós não tínhamos condição de estarmos aqui amando uns aos outros, em paz uns com os outros, nós não tínhamos condição relacional de nos abraçar, de dizer eu te amo, de dizer você é muito importante para mim, de dizer você é querido para mim, de dizer eu oro por você, eu te amo. Sem Cristo isso é impossível, porque nós estávamos em conflito contra Deus, e um homem quando está em conflito contra Deus é inimigo de Deus, ele não é amigo nem dele mesmo, nem muito menos do seu próximo. Ele vive para se ferir, para ferir o seu próximo, e com tudo isso, por causa das suas ações, ele vive para ferir o coração de Deus. Jesus age em nosso favor. Vem até aqui. É um agente pacificador entre Deus e os homens, pois há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, nosso Senhor. Olharmos para essa realidade de que nós temos um chamado relacional a pregar a pacificação e dizer àqueles que estão em guerras uns com os outros, para que eles se ajustem, para que eles possam voltar aos relacionamentos que glorificam a Deus. Quando nós olhamos para essa realidade de anunciar o Evangelho, nós podemos entender que os homens que estão em inimizade contra Deus só tem uma chance deles voltarem-se a Deus e se tornarem amigos de Deus. E o Evangelho nos chama a isso. Não vos chamo mais servos, mas meus amigos. Meus amigos. Quando Jesus se dirige aos seus discípulos, esses homens só têm uma chance. Adiante da ação de um agente pacificador, que é bem-aventurado por isso, se propõe a pregar o Evangelho, para que através da pregação do Evangelho, Deus possa transformar os corações dos perdidos. E aí aqueles que vivem guerra, aqueles que vivem o caos, aqueles que vivem na perdição, aqueles que vivem na verdadeira maldição, escravos do pecado, eles podem, então, através da ação de um pacificador, que nesse sentido vai empregar o Evangelho e dizer, venham a Deus e se arrependam, eles vão poder voltar-se para Deus. E você será bem-aventurado, promovendo a pregação do Evangelho, que por último resulta em o homem ter paz com Deus. Nós precisamos, irmãos, olhar para essa realidade e entender que aquele que está em Cristo recebeu a verdadeira paz. Ele vive a verdadeira paz. E porque ele vive isso, observe no seu dia a dia, se tudo que você experimenta e é bom, você não quer compartilhar com as pessoas. Observe isso. Você compra um produto e aquele produto é muito bom, dona de casa gosta disso, né? Ela compra um produto, e o produto de limpeza, aí o produto de limpeza é um sucesso. E aí o que ela faz? Ela logo fala com um amigo, olha, que produto bom, aquele produto é maravilhoso, eu estou usando ele, né? E as propagandas de produto de limpeza passaram a fazer isso. Mostram a dona de casa usando um produto excelente e a outra usando um produto ruim. Aí aquela dona de casa compartilha o produto bom e a cozinha dela fica brilhando, ela quer compartilhar, ela quer aquilo que é bom para mim, eu quero dividir, eu quero anunciar. Nós comemos em uma lanchonete, o lanche é bom. Quando alguém fala que vai lanchar, a gente logo indica a lanchonete, né? Olha, eu comi uma pizza da Fontinelli, propaganda 0800. Olha que pizza boa. E aí espalhou. Um comprou, o outro comprou. Aí tem uns que comeram a primeira vez, falaram assim, não gostei não, deu ruim. Depois comeram com calma, e não, rapaz, pizza boa. Você vai em determinado restaurante, você come aquela comida, é boa, e você logo fala com as pessoas, olha, que comida boa eu comi em determinado restaurante. Você compra uma marca de pneu para o seu carro e ele é bom, e você, quando um amigo fala que quer comprar pneu, qual pneu que você fala? Olha, eu comprei um pneu muito bom. Você recebeu a paz de Deus no seu coração. Você pode,
dar um suspiro e viver essa paz. Viver essa paz. Precisamos compartilhar essa paz, irmãos. Essa paz que você vive, existem muitas pessoas que estão procurando ela num comprimido de Rivotril, ou em algumas gotinhas de Rivotril antes de dormir. Essa paz que você está procurando, que você achou e que muitos estão procurando, tomando um remédio chamado Pandora, que mexe com as emoções, a pessoa vê passarinhos, ela ri sozinha, e depois, quando acaba o efeito do remédio, ela volta para toda a sua amargura. Essa paz que você está procurando, existem muitos que estão atrás dela, num comprimido de alprazolam, cheios de crises, de guerras, e elas não vão achar em medicamentos, elas não vão achar em hospitais, elas não vão achar em farmácias, em clínicas, elas só vão achar em Cristo Jesus. Como canta o nosso irmão, que é uma referência na nossa música, Paulo César: só em Jesus a paz real você vai encontrar, o seu amor vai experimentar. Venha Jesus Cristo e a vida eterna vais gozar. Só em Jesus tem a paz que muitos procuram em muitos lugares. E se você encontrou essa paz, seja um agente pacificador. Anuncie essa paz em um mundo que está em guerra, para que as pessoas vejam em Cristo a salvação, perdão dos seus pecados e possam glorificar a Deus. Amém? Feche seus olhos. Deus, as nossas palavras, elas seriam insuficientes para expressar a enorme alegria, prazer, deleite que nós temos em Ti, Senhor, por achar a paz que nós não achamos em nenhum outro lugar. Oh Deus, nós achamos em Ti aquilo que ninguém conseguiu nos dar e nunca conseguirá dar ao homem, a verdadeira paz para os seus corações. Oh Deus, que essa paz transborde em nossas vidas e através de nós a proclamação do Evangelho possa levar essa paz a muitos corações, aos corações daqueles que nos rodeiam, Senhor. Ó Senhor, nos desperte para que possamos anunciar, pregar o Evangelho da paz. E que as pessoas possam achar em Cristo Jesus vida, perdão, paz, alegria, salvação para as suas almas que estão em guerra constante, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te suplicamos, levante-nos como um povo pacificador, que está pronto a proclamar o Evangelho, pronto a anunciar as verdades de Deus, que quebra a inimizade dos homens uns para com os outros, e que quebra a inimizade do homem para com Deus. Em nome de Jesus, Deus, assim nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe sua vida em oração silenciosa. Nós estamos assim encerrando o culto dessa noite. Leve essa paz a alguém, pregue o Evangelho a alguém, viva como um agente da paz, onde quer que você esteja, que Cristo te use para a glória de Deus. Amém.